Então, a minha palestra vai falar sobre você abrir a janela da comunicação. E aí vamos começando, já pode passando, eu que passo, vocês que passam. Ok, então vamos lá? Sim, pode passar dois, eu já vou passar. Então vamos lá. Vou falar sobre a comunicação, mas não do jeito que a gente normalmente pensa, que é importar, estar aqui na frente, explicar para você sobre algum assunto, articular muito bem, saber organizar esse processo, olhar para você. Tudo isso são técnicas que cursos de comunicação trazem. Mas quando você entra no transtorno do espectro autista, que é o nosso foco, mas com crianças também de transtorno do neurodesenvolvimento, nós precisamos entender que já não é esse tipo de comunicação que a gente está conversando. Então eu gosto de explicar um pouquinho o que é a base da comunicação. E se você tiver dúvida, eu sei que nós estamos aqui no simpósio, mas estamos aqui para aprender, né? Na prática eu sei que tem várias pessoas aqui que estão interessadas em auxiliar essas crianças, então não tenha vergonha de levantar a mão e a gente conversar, porque é esse diálogo que eu preciso que a gente tenha, tá? Então o que acontece? Comunicação, ela tem uma base, ela é dividida em duas. Então você tem a fala, que é a parte motora, que a gente tem esse processo, todo o processo que eu tenho de articulação, todo o processo de ponto e modo articulatório. Então se eu vou fazer o som, eu sei que a minha língua não encosta, ó, faz aí, ela não encosta literalmente no céu da boca, mas ela passa um ar que você tem uma pressão certa para fazer. Então tem tudo isso envolvido. Por exemplo, gagueira, ataxia de fala, isso tudo tem a ver com fala, parte motora da fala. É outra época que a gente vai falar sobre isso. E quando você entra, um outro pilar da comunicação é a linguagem. E Deus fez o cérebro humano para aprender pelo menos por 1 ano linguagem. Você não vê bebê falando antes disso, assim, a partir dos 9, 10 meses tem bebês que falam. Mas normalmente eles demoram 1 ano. De tão difícil que é para eles criar essas redes neurais. Então, por isso que diagnóstico precoce, intervenção precoce hoje se fala muito, porque nós vamos falar sobre o DSM-5, sobre os autistas, e você fala, Raquel, como que deixa de ser 1 para o 2, 2 para o 3, né? Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com intervenção precoce. Então, para eu ter uma base de comunicação, a fonoaudiologia trabalha com essas duas áreas. A criança tem que ter linguagem, que é a hora que eu entro com interação social, a hora que eu entro com contato visual, a hora que eu sei me portar na sociedade. Nós vamos falar mais sobre isso e a prática. Então, nós vamos explorar juntos esses processos sobre comunicação. Não é algo só, eu estou me comunicando. E o autismo, com toda certeza, eu posso dizer para você que ele é um que vai além das palavras. Porque para ele, escolher palavras às vezes não é algo que é fácil, simples. É algo difícil. É algo que ele às vezes não consegue fazer uma dinâmica e um ajuste necessário para te expressar. Então o que acontece? A nossa fala, ela é tão complexa que para você falar, depois que alguém te pergunta, você demora 185 milissegundos para falar uma palavra que você ia responder. Isso só de entrada. Aí você chega no cérebro, acessa tudo, volta e responde. Você não sabe disso porque você já é adulto e quando você é criança você fica contando o tempo. Mas você que tem criança já percebeu que às vezes eles ficam, peraí mãe, eu ia falar isso. E se você interromper, ele se perde. Você já tiver essa situação para ocorrer? A gente fala que a área da linguagem ela é dividida em 5. Então a gente tem ali morfológica, sintática, semântica, pragmática, todas essas áreas. Todas elas é um pedacinho que a gente aprende. Regras do português, a gente aprende primeiro falando. Depois o professor de português pega lá, né, e explica para ele o que significa. Mas esses pronomes, tudo isso para o autista é muito abstrato. Então, eles precisam ter um estímulo maior por ter dificuldade, principalmente, não só na sintática e semântica, mas também na pragmática. Nós vamos falar sobre ela, porque ela é o ponto central para você entender, principalmente em crianças de nível 1 de suporte. Então, a fonoaudiologia é tudo isso que eu falei para vocês aqui, mas o mais importante, comunicação para a gente é troca de informação, seja ela verbal ou não verbal. Até aí tudo bem? Combinado. Então vamos lá. Aí a hora que eu quero entrar, eu vou chegar mais pertinho aqui pra gente ficar. Ó, o verbal é isso aqui. Você precisa entender que verbal a gente usa palavras para transformar ideia, sentimentos. Quando eu uso não verbal,
é facial, gestual, postura corporal. Eu podia muito bem sentar aqui para você, tirar meu sapato e começar a falar de uma forma mais leiga. Você vai falar, não está condizente com o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas para o autista ele não percebe isso. Então, quando a gente tem essas vocalizações, quando a gente tem esses comportamentos, é isso que a gente tem que treinar. A doutora Karine falou algo muito interessante que a gente sempre fala. Na rotina dessa criança, você precisa repetir todo momento, até que aquilo vire raiz para ele, até que vire uma memória em que ele entenda esse processo. Por quê? Porque as rotinas nos ajudam a colocar essas trocas de uma forma que ele entenda, que ele processe isso naturalmente treinado. Por isso que tem pessoas que a gente fala, mas tem certeza? Isso acontece muito no meu consultório. Mas Raquel, por que essa criança está aqui? Ela não tem cara disso. E real, gente, ninguém tem cara disso. Ninguém tem cara de nada, a não ser que seja uma síndrome que tem uma característica de anatomia. E isso é a parte difícil. Quem é pai e mãe sabe como é difícil isso. O colar, o pessoal fala, agora que não manda usar colar. Não, é porque aquela pessoa se sente segura e fala, olha, eu não tenho característica alguma, mas perceba que dentro de mim tem algo. Vocês conseguem entender isso? É por isso que hoje a gente precisa ter essas identificações. Até porque precisamos estar atentos a isso e ajudar. Porque acho que o maior papel desse simpósio é fazer essa inclusão ser prática na igreja. Principalmente das famílias que têm TEA. Né? Não só na igreja. Eu acabei de sair do clube de aventureiros na minha sala. Eu sou conselheira, gente. Já estou de roupa assim, mas eu estava com lenço. Então, sou conselheira dos edificadores. Lá na sala nós temos crianças do transtorno do espectro autista. E se a gente não tiver esse olhar, onde está o nosso papel? Então, é um manejo que a gente vem trabalhando. O nosso clube realmente tem trabalhado nessa área também. E a igreja tem crescido nisso também. Então, crianças com TEA, essa janela da comunicação, muitas vezes ela é diferente. Seus comportamentos podem ser, na verdade, tentativas de se comunicar. Lembra sempre dessa frase. Qualquer comportamento que a gente faça comunicar algo é a forma que ele tem. Tá? Então, o balançar do corpo, um som repetitivo, uma recusa em olhar nos olhos, tudo isso tem significado. Então, daqui para frente, quando você vê uma criança com suspeita ou com certeza de transtorno espectro autista, você precisa entender que isso é comunicação. Então, vamos lá. E a fonoaudiologia, ela faz isso. Eu falo que nós somos uma ponte para traduzir esses comportamentos. Porque as crianças vêm, na maioria das vezes, com muita dificuldade. E nós começamos a trabalhar isso, mostrando para a família, olha, ele se comunica. Como observar? E a palavra observar, ela é resumo desse processo. Porque se você não tiver esse observar, e é difícil para as famílias, porque a vida é corrida, você tem os seus processos para fazer, e observar uma criança típica já é difícil. Vamos lá, e a típica, com todas as terapias, com todos os processos, isso é muito mais desgastante. Então, observar esse processo numa classe, numa escola sabatina, numa escola, numa sala de aula, né? Ou num momento recreativo ali, faz a diferença quando alguém fala e entender o que ela quer. Porque essa autorregulação precisa estar muito bem abarcada. Tá bom? Então, qual que é o nosso objetivo? Ajudar as famílias a abrir a janela da comunicação e entendendo que cada comportamento do filho é uma tentativa de se expressar. Vamos começar? Vamos para a prática. Combinado? Olha só. Como que a gente pode fazer isso? Eu falei para vocês de observação. Vocês vão virar detetives da comunicação. Quando eu olho para essa criança, eu viro um detetive. Eu tenho que ter ideia do que entre linhas aquilo está acontecendo. Então eu tenho a observação ativa, que é o quê? Você. Se a criança, toda vez que ela faz isso, aconteceu isso antes e depois acontece isso. Por quê? Aí você consegue começar. Eu trabalho com alguns professores e quando eu vou conversar com eles, isso aqui é um estopim para ele. Se eu não fizer isso certinho na rotina e eu deixar, por exemplo, falhou a sua educação física, eu não tiver na minha rotina, quadradinha ali, e faltou, e eu não botei o ponto de interrogação naquela rotina do dia, pode esperar que vai desregular. Por quê? Porque ele não consegue entender. Ainda não, Raquel, ele não consegue entender. Mas quando a gente começa a trabalhar com pontos de interrogação, quem aqui já viu, eu vou botar até uma foto depois, você trabalha com uma agenda com, tem gente que faz com velcro, tem gente que faz com pacotinhos, depende. Tem gente que usa um chaveirinho,
E aí, nesse processo, a gente começa a ter uma observação ativa. Raquel, olha, se eu colocar essa atividade para fazer mais essa daqui, ele dá desgaste. Mas se eu deixar isso aqui com 15 minutinhos, dá certo. Tá, então vamos ver o que a gente consegue trabalhar nesses 15 minutinhos. É por isso que tem criança que de suporte 2 e 3, precisa ter alguém extra na sala. Principalmente nas classes iniciais. Né? Quando você pega uma criança com esse processo, quando você está na classe da escola sabatina, você precisa deixar esse pai entrar. Você precisa acolher esse pai. Você precisa conhecer essa criança. Né? Quando você está no clube, a gente faz um quiz com eles. O que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o barulho, ele se irrita, onde que ele gosta de ficar, tudo isso. O que faz ele se autorregular? Porque conhecer a sua criança, o seu adolescente, faz a diferença no processo de você ser um porto seguro para ele se comunicar se algo acontecer. Nós vamos falar sobre isso, principalmente nível 2 e 3. Tá? Então, a identificação das intenções. Por trás de comportamento sempre tem uma intenção. Eles não gritam por acaso, eles não se balançam por acaso, eles não se mordem por acaso. Eu tinha uma paciente que toda vez que ela ia morder, eu já falava: o que foi que eu fiz errado? Né? Ponto de interrogação. Porque ela ficava desarregulada. Ou, quando estava para passar de um nível que ela não queria, ela já começava a fazer assim. Eu falava: calma, vamos descobrir por quê. E aí as fichinhas vinham porque ela não tinha oralização. E ela fala muito com a comunicação alternativa. Tá? Então, ter empatia, intenção e eficácia. E esse eu trouxe aqui pra gente, que é importantíssimo. Deixa eu voltar aqui, acho que tá certo. Ó, quero falar sobre vocês. Quantos aqui já ouviram falar sobre o cérebro da criança ser uma casa de 2 andares? Levanta a mão pra mim. Pois vamos aprender hoje. Você vai ver isso acontecer também lá na sua casa, quem tem criança. Isso aqui não é só para autismo, isso é para qualquer criança, tá? Quando você tem o cérebro da criança, você pega a sua mão assim, ó, vamos trabalhar para você entender. Essa parte de baixo é o andar de baixo, combinado? E essa daqui é o andar de cima. Quando você tem uma criança que está aprendendo a falar, e até os 2 anos, normalmente, elas são mais do andar de baixo. Por quê? Porque são as funções primárias, vamos dizer assim. Onde eu tenho que respirar, onde eu luto para sobreviver, para fugir de perigo, para gritar, é para isso que serve. São as funções básicas, até coloquei ali, reação inata e impulso. Tá? Função básica, é a minha parte de baixo. Quando eu tenho o cérebro de cima, você que está sentado aqui comigo tem que estar praticando bem o cérebro de cima, porque ele, vocês não vão entender o que eu estou falando, ele é o que faz o controle da minha emoção, ele é que tem a minha tomada de decisão, ele é que tem meu planejamento e minha autocompreensão. Por que eu estou falando isso?